Oi, meus irmãos, graça e paz. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que o pastor Charles me oferece de estar aqui com os irmãos a partir dessa gravação. Quero mandar um abraço para toda a igreja congregacional e sintam-se abraçados. Quero parabenizar cada casal por essa data. E eu fui convidado para falar sobre as bases de um relacionamento feliz. E para isso eu quero convidar os amados a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 35. Gênesis 35, que diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar a Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, me acompanhou no caminho por onde andei. Então eu quero fazer uma oração nesse momento. Santo Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Toma as nossas vidas em tuas mãos, Senhor, pois sem ti nada podemos fazer. Que essa reflexão venha encontrar corações abertos e ministra ao nosso coração no nome de Jesus. Amém. As bases de um relacionamento feliz. Como já disse o escritor e teólogo C.S. Lewis, alegria é coisa séria no céu. Amados, sobre as bases de um relacionamento feliz, eu gostaria de falar sobre alguma delas. E para isso eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta e o seu coração também. O livro do Gênesis é um livro muito importante para as nossas crenças, porque o Gênesis nos dá respostas até hoje procuradas por muitos filósofos, por muitos historiadores, pesquisadores. Perguntas como: de onde viemos a partir do Gênesis? Sabemos que não somos produto de uma espécie de uma poeira espacial ou de um verme, de uma ameba. A partir do Gênesis, nós sabemos que nós somos fruto das mãos divinas do nosso Senhor. No Gênesis, nós também aprendemos qual a origem do mal. O mal não é coeterno ao bem, como falavam os maniqueus, como falavam os dualistas. O mal não é eterno, o mal tem um início. E entre nós, esse início se dá quando Adão obstina o seu coração e se revolta contra a orientação do Senhor e toma o fruto proibido. E aí temos o mal. O livro do Gênesis nos dá essas respostas, que são muito importantes para a nossa estrutura, para o nosso conhecimento, para sabermos quem é Deus e para sabermos quem somos. O texto em apreço que nós meditamos, ou que nós lemos, narra uma experiência de Jacó. E essa experiência de Jacó vai lançar os alicerces e as bases para que venhamos ter um relacionamento feliz. A felicidade hoje é buscada pela maioria das pessoas, por que não dizer por todos? Só que muitas vezes as bases dessa construção estão sendo montadas de forma equivocada e de forma não bíblica. Um relacionamento feliz não reside numa viagem ao exterior, não reside numa estadia num hotel 5 estrelas, não está numa degustação de um prato gastronômico. A verdadeira felicidade, ela reside em estarmos alicerçados sobre alguns princípios da fé. Pois seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece eterna.
E aí, à luz desse texto, eu gostaria de lançar algumas bases para uma família feliz. E a primeira base é que uma família feliz, ela reside numa vida devocional piedosa. Primeira lição, uma família feliz reside numa vida devocional piedosa. Veja o que é que diz o versículo 1. O 1 diz assim: disse Deus a Jacó. Ou seja, Jacó, ele tem a habilidade, a sensibilidade de ouvir a fala de Deus. Nós vivemos numa sociedade com muitas vozes. É a voz do senso comum, é a voz das teorias humanas, a psicologia, a sociologia, a antropologia. Todas essas coisas dão os seus palpites, os seus pitacos sobre como estruturar uma família, como educar filhos, como manter uma vida feliz, como encontrar satisfação. E aqui nessa multidão, nessa babel de vozes, nós nos deparamos com a intensa necessidade de nós ouvirmos a Deus. Veja o que é que o texto diz. Disse Deus a Jacó. Uma família feliz, ela reside, em primeiro lugar, amados, na habilidade de pais terem uma vida piedosa diante do seu Deus. E aqui eu gostaria de me dirigir a vocês, enquanto pais, ou a futuros pais, que uma família feliz não é a consequência de uma boa educação, não se deriva de recursos financeiros. Uma família feliz não é sinônimo de um apartamento confortável, de um contra-cheque robusto. Uma família feliz, ela nasce diante de pais que ouvem a Deus. Você tem escutado a voz do Senhor? Você tem escutado e se deliciado na leitura da palavra do Senhor? Meu amado, nesse período de tantos ativistas e de tantas atividades que muitas vezes cauterizam o nosso coração e entope os nossos ouvidos, nós precisamos nos despertar para falar como o então noviço profeta pôde dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Uma família feliz, ela nasce diante de alguém que escuta a voz de Deus. Uma família feliz, ela procede de uma vida piedosa. Os nossos filhos percebem que escutamos a voz de Deus, citamos a Escritura antes de citar filosofias das mais acadêmicas ou das menos acadêmicas, baseado no senso comum, daquilo que aprendemos de pais, de avós, de tios, de vizinhos. A nossa família precisa ser uma família que dobre os joelhos, que amem a Cristo, uma família que escuta a Deus. Entretanto, meus amados, uma família feliz, ela não só escuta, ela faz. Porque a Escritura diz que Deus chama Jacó não apenas para escutar lições teóricas, não apenas para uma cognição teológica mais elevada. Jacó é chamado a fazer algo. E aqui eu quero convidar você a observar no seu texto. Versículo 1, a Bíblia diz: disse Deus a Jacó, levanta-te e sobe. Ou seja, a voz de Deus não é para ser apreciada e guardada em nossas mentes. A voz de Deus precisa subir aos nossos ouvidos e descer às nossas pernas. Portanto, meus amados, uma família feliz é uma família que pais ouvem e praticam a palavra de Deus. E aí eu não posso fugir ou desprezar as grandes lições de Paulo, a família registrada em Efésios, capítulo 5. Lá nós aprendemos todo um modelo, todo um paradigma de vida familiar, todo um lastro de bases para uma família feliz. E o que são esses lastros de uma família feliz? São maridos que amam a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ah, meus amados, uma família feliz reside na
plena compreensão da voz de Deus a essas bases. Portanto, maridos, eu gostaria de me dirigir a vocês. Vocês têm amado a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E o que é amar como Cristo amou? O amor de Cristo é um amor que exigiu sacrifício. Imagina o quanto o Filho de Deus, na sua encarnação, ele padeceu para conservar sua noiva, para resgatar sua amada. Cristo sofre desde a concepção. Imagina que aquele que não tem tamanho, ele assume uma forma, assume a limitação de um tamanho. Aquele que sabia de tudo, agora tem que passar por um processo de aprendizado natural. Isso é se sacrificar por amor à sua noiva. E Cristo, em momento algum, tentou abandonar. Você não percebe e você não verá na Escritura, em nenhuma parte, Jesus Cristo chegando ao Deus Pai, reclamando de sua noiva. Ah, Senhor, eu estou pensando em me separar dessa noiva que se chama igreja. Ah, eu estou pensando em me divorciar. Não, ele sustentou amorosamente e sacrificialmente essa relação. No deserto, nas tentações de Satanás, ele sustentou na incredulidade daqueles que questionavam as suas motivações. Ele sustentou esse amor sacrificialmente no Getsêmani, transpirando suor de sangue. Ele sustentou sacrificialmente o amor pela sua amada na cruz, mesmo quando todos aqueles que estavam lá embaixo diziam: se tu és Deus, desce daí. Portanto, meu amado, ame a sua igreja. Ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. E amar a esposa como Cristo ama a igreja é não reclamar dela. É não pulverizar críticas, seja nas redes sociais, sejam a familiares, a pais, a sogros, a cunhados. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja, Cristo ama a igreja para santificá-la. Ou seja, meu amado irmão, marido, assim como Cristo santificou a sua noiva, você precisa santificar a sua esposa. A espiritualidade dela também é responsabilidade sua. Não digo que é só sua, unicamente sua, mas que é sua. Cristo nos substituiu e o modelo de relação de Cristo para com a igreja é o modelo de relação do marido para com a esposa. Não teremos lares felizes se maridos forem omissos no trato com as suas esposas. A vocês, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Não tenham vergonha de se submeter à sua liderança. Não sejam encantadas pelo cântico da sereia do feminismo, que busca igualdade entre desiguais. E com isso, não estou falando de inferioridade, eu estou falando de subordinação de ofício e não de essência. Salvificamente somos iguais, perversamente somos iguais, graciosamente somos iguais, agora no ofício somos diferentes. Assim como existe uma separação de ofícios entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, assim também existe uma separação de ofícios entre esposas e maridos. E as mulheres competem serem submissas. Imagina quão absurdo seria a igreja do Senhor se revoltar contra o seu Senhor e dizer: Senhor, nós somos iguais a ti. Veja que absurdo. Igualmente é absurdo uma mulher achar que a sua liderança é igual ou superior à liderança do seu esposo. Nós não teremos lares felizes enquanto nós não observarmos a Escritura, o padrão dela. Agora, se você acha que tudo isso que falei como lastro é algo arcaico, é um discurso machista, é um discurso ultrapassado, eu quero dizer a você, tais pensamentos são afrontas contra a soberania de Deus. É uma afronta contra a sabedoria de Deus,
pois você está dizendo que sabe mais do que o Senhor. Você invoca psicologia, sociologia, antropologia e coloca isso no mesmo pé de igualdade da revelação inerrante e inspirada do Espírito Santo. Veja o quanto isso é perigoso. Isso é revoltar-se e insurgir-se contra o Deus da Escritura e não somente contra a Escritura. Segundo lugar, uma família feliz, ela reside numa vida cultica em família. Olhe para a sua Bíblia. A Bíblia diz, versículo 2, então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, mudai as vossas vestes. Olha que coisa linda, meus irmãos. O primeiro alicerce são pais piedosos, são pais de vida devocional. O segundo alicerce são pais que conduzem os seus filhos ao culto a Deus. São pais que preparam os seus filhos não apenas para o Enem, para o ENAD, não apenas para o casamento, não apenas para um bom concurso, para uma boa profissão. São pais que semeiam e que regam nos seus filhos uma semente para a eternidade. São pais que invocam os seus filhos para a adoração solene. São pais que cultuam com seus filhos. O grande teólogo chamado John Frame, ele disse, o culto é o serviço de reconhecimento e honra à grandeza do nosso Senhor da aliança. O Jerry Marcelino, ele escreveu, a falta de vida de muitas igrejas experimentam em nossos dias pode ter sua origem nas muitas famílias cujos membros adoram somente no domingo. As bases, amados, de uma família feliz, ela tem que estar alicerçada sobre uma família que cultua familiarmente. Como anda o seu culto doméstico? E aqui eu gostaria de trazer algumas informações. Perceba que Jacó escuta, mas não fica só para ele. Agora ele convoca toda a sua família, então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele, lançai fora. Observa a autoridade que Deus deu aos pais. Observa a autoridade que Deus deu ao sacerdote doméstico. Lançai fora todos os ídolos, tudo aquilo que desagradou a Deus. Precisamos pastorear nossa casa e não terceirizar o pastoreio dos nossos filhos, à escola bíblica dominical, aos professores, ao Google. Não precisamos e não podemos terceirizar a pedagogia espiritual aos púlpitos das igrejas, muito embora sejam importantes e até, amados, algo tão importante que não pode ser desprezado, mas nós precisamos fazer a nossa parte em casa. Portanto, eu gostaria de sugerir algumas dicas para o seu culto doméstico. Primeiro, seja breve. Não faça do seu culto doméstico um pavimento para o sono e o cansaço. Seja breve. Não precisa fazer um culto longo. É melhor ter um culto curto, dinâmico e atraente do que um longo sonolento. Seja consistente. Planeje o culto. Estude a Escritura. Então seja consistente naquilo que você fala. Para isso, eu queria dar algumas outras dicas. Seja puro na doutrina. Ensine o que a Bíblia diz, não como mensagem de carapuça, não como uma oportunidade de falar aquilo que eu quero falar, mas eu não tenho coragem. E aqui eu me revisto de uma couraça de piedade e lanço o texto de carapuça. Não. Seja fiel, seja puro à doutrina do Senhor, como fala Tito, capítulo 2, versículo 7. Seja carinhoso,
no seu culto, na sua forma. Seja amável, não seja rígido, não faça do culto uma espécie de batalhão da fé. Então seja carinhoso na prática do culto, na relação com seus filhos, na leitura da Escritura, seja amável nos cânticos, seja caridoso na exortação, seja pródigo nas promessas e nos elogios. Peça atenção. O culto, lembre-se, que é algo para a glória de Deus. Livre-se de distrações, desliga o celular, desliga a televisão e cultue ao Senhor. Não teremos famílias felizes se não for sobre o lastro da verdadeira adoração a Deus. Mas em terceiro lugar, versículo 3. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Olha que coisa linda, amados. Aqui, nesse texto, nós escutamos e lemos sobre um tripé litúrgico. A nossa vida com Deus, o nosso culto familiar e agora a família feliz, ela reside numa vida eclesiástica fervorosa. Vinde e subamos a Betel. Agora ele convida a sua família, e não apenas a sua família, mas todos aqueles que estavam debaixo de sua tutela, seus servos, suas servas, seus escravos, suas escravas. Ele leva todos para o culto, e assim nós devemos fazer. Uma família feliz é uma família que consegue cultuar a Deus de forma fervorosa na igreja. Meus amados, como é bom e como é feliz aqueles que cultuam a Deus em família. Como é bom, como é feliz irmos à casa do Senhor todos juntos e podermos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É verdade que nem todos têm esse privilégio. É verdade que muitos pais, muitos filhos padecem nos cultos festivos de igreja, de Natal, de Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, ao olharem ao lado em seus bancos e não perceberem toda a sua casa naquele local. Mas eu quero dizer a você: ore, seja perseverante, não jogue a toalha, não diga eu não convido mais, faça a sua parte. E faça a sua parte com sabedoria. Mas nessa ida, amados irmãos, ao culto na igreja, eu gostaria de me deter a uma orientação em como você deve receber a palavra de Deus. Receba a palavra de Deus com uma fé submissa. Como diz Tiago, capítulo 1, versículo 21, que nós devemos acolher a palavra de Deus com mansidão. A palavra de Deus bem interpretada, a palavra de Deus livre da humanização do seu pregador, é a palavra de Deus. Portanto, ela não precisa da sua chancela. Ela não requer o seu arrepio. Ela não busca as suas sensações místicas. Ela não precisa disso. Ela é a palavra de Deus. Quer sintamos ou não. Receba, acolha com mansidão a Escritura. Muitas vezes nós sentamos nos bancos da igreja para ouvir um sermão como a criança senta à mesa para comer sem fome. Não existe apetite, não existe prazer, não existe deleite. Julgamos ortografia, julgamos concordância verbal, julgamos pouca retórica, ausência de homilética, julgamos tantas coisas e desprezamos o conteúdo, o cerne da pregação. Ouça com a fé submissa. Segundo, escute a palavra com humildade e com um profundo senso de autoexame. Olhe para a Escritura como um grande espelho e examine-se diante da pregação. Não haverá uma família feliz, amados,
se não estiver alicerçada na adoração pública, no culto a Deus. E em último lugar, esforce-se para reter o que você ouviu com oração e com temor. Lembre-se das palavras de Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Veja, meus amados, o que é que Davi guarda no coração. Ele disse: eu escondi a tua palavra. Nós somos, por natureza, colecionadores. Tem gente que guarda figurinha, tem pessoas que guardam moedas, tem pessoas que gostam de colecionar bonecas. O que você tem guardado no seu coração? Às vezes, na família, temos guardados mágoas do adultério, fraturas do abandono, temos guardado hematomas, amados irmãos, de agressões físicas e psicológicas, e maquiamos com perdão, mas sob as mais novas frustrações lançamos em rosto, na cara do outro, pecados, presenças e omissões que foram sepultadas ou aparentemente sepultadas há anos atrás. Eu quero dizer a você, um casamento feliz, ela passa pelo caminho do que se guarda no coração. Não guarde mágoa. Faça uma asepsia na sua mente. Faça uma faxina no seu coração. Passe uma vassoura em sua alma. Perdoe o seu cônjuge. Perdoe seus filhos. Perdoe seus pais. Perdoe. Esconda o melhor, a palavra de Deus. Mas veja o que a Bíblia diz. Escondi a tua palavra no meu coração. Esconda a palavra no melhor lugar. A Bíblia não é para estar no painel do carro. A Bíblia não é para estar na estante de uma casa, na prateleira de uma bibliografia, de uma biblioteca. A Bíblia é para ser guardada no nosso coração. A Bíblia não deve ser uma ferramenta de bula escatológica para percebermos os sinais do fim. A Bíblia não deve ser guardada em nossa mente para buscarmos pontos contraditórios, para nos insurgirmos contra ela com incredulidade e obstinação. A Bíblia é para ser guardada no coração. Então, guarda o melhor, a Bíblia, no melhor lugar, o coração, pela melhor razão, para não pecar contra ti. Então, meus irmãos, que Deus esteja abençoando a sua vida. E aqui penso que estão algumas das bases de um relacionamento feliz. Vida devocional, culto doméstico e culto eclesiástico. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe. Eu sou o pastor Anderson, da Igreja Congregacional no Bessa. Um grande abraço para todos vocês.